As histórias aqui contadas são supostamente ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Medo. Se você gosta desse tipo de história, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, clicar no like e deixar um comentário de tema para os próximos vídeos. Agora, vamos para a história. Sinto um arrepio percorrer minha espinha toda vez que recordo aqueles dias sombrios. Não posso evitar. A memória está gravada em minha mente como uma cicatriz indelével, uma marca que não se apaga. Havia algo de sobrenatural naquela cidade pequena e esquecida pelo tempo, algo que só se revelou para mim quando decidi explorar seus segredos mais profundos. Chamo essa história de A Noiva da Morte e relato-a agora em primeira pessoa, como testemunha de eventos que ainda me assombram nas noites mais escuras. Tudo começou quando decidi me mudar para a pequena cidade de Ravenhollow. Eu buscava um refúgio tranquilo, longe da agitação da vida na cidade grande. Ravenhollow parecia perfeita. Um lugar onde o tempo parecia ter parado, com ruas de paralelepípedos e casas antigas que exalavam história. A atmosfera era pacífica, mas algo me intrigava sobre aquele lugar. Ao explorar a cidade, descobri que Ravenhollow tinha uma lenda urbana peculiar. Dizia-se que a cidade estava assombrada por uma figura misteriosa conhecida como a Noiva da Morte. A lenda contava que, há muitos anos, uma noiva havia sido abandonada no altar, levando-a à loucura e ao desespero. Consumida pela tristeza, ela teria tirado a própria vida, amaldiçoando a cidade no momento de sua morte. Curioso e cético, decidi investigar mais a fundo. Conversando com os moradores locais, percebi que a lenda era levada muito a sério por alguns. Diziam que a Noiva da Morte aparecia apenas para aqueles que ousavam desafiar suas regras, e que uma aura sombria pairava sobre aqueles que a viam. Foi então que conheci Sarah, uma mulher encantadora que parecia ter uma conexão íntima com os segredos de Ravenhollow. Ela era uma historiadora local e se ofereceu para me contar mais sobre a lenda. Nossos encontros tornaram-se frequentes e eu me vi cada vez mais envolvido na história da Noiva da Morte. Sarah explicou que a noiva não era apenas um espírito vingativo, mas sim uma entidade que buscava justiça para aqueles que haviam sido traídos no amor. Ela acreditava que a Noiva da Morte era uma força benevolente, apesar de sua aparência assustadora. À medida que me aprofundava na pesquisa, comecei a experimentar fenômenos estranhos. Sombras que se moviam na periferia da visão, sussurros indistintos no vento noturno e a sensação persistente de ser observado. Sarah atribuía esses eventos à presença da noiva, alegando que ela estava ciente de nossa investigação. Minhas noites tornaram-se inquietas, marcadas por sonhos perturbadores, nos quais uma figura vestida de branco emergia das sombras, seus olhos vazios me encarando com intensidade. A linha entre a realidade e o sobrenatural começou a se dissipar, e eu me vi cada vez mais fascinado pela lenda da Noiva da Morte. Foi durante uma noite chuvosa, enquanto explorávamos o antigo cemitério da cidade, que as coisas começaram a ficar fora de controle. Sarah conduziu-me até uma sepultura isolada, onde uma lápide desgastada indicava o local de descanso da Noiva da Morte. Um arrepio percorreu meu corpo quando percebi que o nome na lápide coincidia com o da noiva abandonada na lenda. À medida que a tempestade rugia acima de nós, Sarah recitou uma antiga invocação, chamando a Noiva da Morte. Nada aconteceu inicialmente, e comecei a duvidar da autenticidade da lenda. Mas então, um vento gélido varreu o cemitério. As nuvens se agitaram formando uma figura etérea, e diante dos meus olhos incrédulos, a Noiva da Morte apareceu. Ela era tão bela quanto perturbadora, vestida com um longo vestido branco que se misturava com a névoa ao seu redor. Seus olhos eram profundos poços de escuridão, e um silêncio sepulcral preencheu o ar. Sarah, com uma expressão de respeito e temor, pediu à noiva que revelasse seu propósito. A voz da noiva ecoou como o sussurro de uma brisa noturna. Ela explicou que buscava justiça para os corações partidos, punindo aqueles que haviam causado dor e sofrimento. Mas havia uma reviravolta na lenda que eu não esperava.
A Noiva da Morte não era apenas uma entidade sobrenatural, mas uma guardiã dos segredos da cidade, protegendo Ravenhollow de ameaças mais sombrias. Fui envolvido por um turbilhão de emoções conflitantes. Por um lado, a noiva parecia benevolente, mas por outro, sua presença evocava uma sensação de medo que não conseguia ignorar. Sarah, com uma reverência profunda, pediu à noiva que nos mostrasse o que precisávamos saber para proteger a cidade. A noiva concordou e, de repente, me vi transportado para um passado distante, testemunhando eventos que moldaram a história de Ravenhollow. Vi traições, conspirações e segredos enterrados sob a superfície aparentemente tranquila da cidade. A Noiva da Morte era a guardiã desses segredos, e eu me tornei seu instrumento para revelá-los ao mundo. Ao retornar ao presente, me vi em um dilema. Sabia agora que a Noiva da Morte não era apenas uma entidade vingativa, mas uma protetora da cidade. No entanto, minha interação com ela havia desencadeado uma série de eventos que estavam além do meu controle. Ravenhollow estava prestes a enfrentar uma ameaça maior, e eu era o único que sabia disso. Confrontei Sarah sobre a verdade que descobri, mas ela parecia indiferente às consequências. Ela afirmou que a cidade precisava ser purificada dos pecados do passado, custasse o que custasse. Essas palavras eram como um eco sombrio, reverberando em meu íntimo. Eu me senti como um peão em um jogo macabro, entre forças sobrenaturais e os pecados ocultos da cidade. A decisão de revelar ou ocultar a verdade tornou-se um fardo insuportável, e eu sabia que qualquer escolha teria repercussões. A Noiva da Morte continuou a aparecer em meus sonhos, transmitindo mensagens cifradas sobre a iminente ameaça que pairava sobre Ravenhollow. Cada visão era mais intensa que a anterior, revelando uma trama sinistra que envolvia seres sobrenaturais que buscavam desencadear o caos na cidade para obter poder. Sarah, por outro lado, tornou-se cada vez mais fanática em sua busca pela purificação de Ravenhollow. Ela acreditava que a cidade deveria pagar pelos pecados de seus habitantes, e eu me vi dividido entre a lealdade a ela e a responsabilidade que carregava como conhecedor dos segredos revelados pela Noiva da Morte. À medida que a tensão crescia, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer em Ravenhollow. Sombras dançavam pelas ruas à noite, sons estranhos ecoavam nos cantos escuros da cidade, e uma atmosfera pesada pairava sobre todos os seus habitantes. As pessoas começaram a ficar apreensivas, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Decidi confrontar a Noiva da Morte mais uma vez, buscando orientação sobre como impedir a ameaça iminente. Em um sonho vívido, ela me instruiu a encontrar um antigo artefato oculto nas profundezas da cidade. Um artefato que poderia conter o poder dos seres sombrios que se aproximavam. Enquanto eu investigava os locais indicados pela noiva, Sarah intensificava sua campanha para purificar a cidade. Os moradores, apoiados por suas promessas de redenção, uniam-se a ela em uma cruzada obscura. Era como se a Noiva da Morte e Sarah estivessem competindo pela alma de Ravenhollow, e eu me via no epicentro desse conflito sobrenatural. Finalmente, depois de muitas noites de busca, encontrei o artefato escondido em uma cripta antiga sob a igreja abandonada. Era uma urna de prata adornada com símbolos arcanos, emanando uma energia antiga e misteriosa. A Noiva da Morte apareceu mais uma vez, agradecendo-me por ter encontrado o objeto que poderia salvar a cidade. No entanto, antes que eu pudesse entender completamente o propósito da urna, fui confrontado por Sarah e seus seguidores fanáticos. Ela exigiu que eu entregasse o artefato, alegando que era a chave para a purificação de Ravenhollow. Eu hesitei, dividido entre a confiança na noiva e a lealdade a Sarah. Foi então que a verdadeira natureza de Sarah foi revelada. Ela não buscava a purificação da cidade para o bem, mas sim para seus próprios propósitos sombrios. Sarah era uma seguidora de entidades malignas, e a urna era uma ferramenta para liberar essas forças sobre Ravenhollow. A Noiva da Morte, percebendo a traição, desencadeou sua ira contra Sarah e seus seguidores. A batalha sobrenatural que se desenrolou à minha volta era mais intensa do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Sombras se contorciam,
Relâmpagos iluminavam o céu noturno e gritos ecoavam pelas ruas. No meio do caos, a noiva da morte olhou para mim com seus olhos vazios e disse: "Você foi o mensageiro, mas agora a escolha é sua. Use a urna para selar as trevas ou entregue-a ao seu destino." Eu segurei a urna em minhas mãos trêmulas, ponderando sobre o destino de Ravenhollow. O peso da responsabilidade era avassalador, mas eu sabia que a decisão era minha e só minha. Num ato de desespero, escolhi selar as trevas. O ritual foi complexo, envolvendo palavras arcanas e gestos específicos. À medida que a urna absorvia a energia ao redor, pude sentir as forças sombrias sendo aprisionadas em seu interior. A cidade estremeceu, mas, lentamente, a calma retornou. A noiva da morte, com uma última reverência, desapareceu nas sombras, sua missão cumprida. O preço da redenção de Ravenhollow foi alto, e a cidade se transformou. As cicatrizes do passado permaneceram, mas agora havia uma esperança renovada. Enquanto eu contemplava os destroços da batalha sobrenatural, percebi que a minha descoberta não estava apenas na revelação das intenções sombrias de Sarah, mas na escolha que fiz. A noiva da morte, inicialmente apresentada como uma entidade vingativa, era, na verdade, uma guardiã disposta a sacrificar-se pela preservação da cidade. Ravenhollow se recuperou lentamente, mas a memória daquelas noites sombrias ficou gravada em sua história. Eu, por minha vez, parti da cidade, carregando o fardo das escolhas feitas e o conhecimento dos segredos que agora permaneciam selados na urna de prata. Obrigado por ouvir até aqui. Tenham uma boa noite e não esqueçam de olhar debaixo da cama.